Em 1869, a Igreja Católica se reuniu em Roma para discutir os desafios de um mundo que estava mudando rapidamente. Mas, enquanto centenas de bispos chegavam ao Vaticano, o próprio território dos Estados Pontifícios estava sendo ameaçado pela unificação da Itália. No centro dessa crise estava o Papa Pio IX, e uma das decisões tomadas naquele concílio mudaria para sempre a compreensão sobre a autoridade do Papa. Pio IX havia convocado o concílio em 29 de junho de 1868, depois de consultar os cardeais e bispos sobre a necessidade de uma grande assembleia. A Igreja enfrentava o avanço do liberalismo, do racionalismo, do materialismo e do secularismo, enquanto a ciência e as novas correntes filosóficas questionavam concepções tradicionais sobre fé e religião. Ao mesmo tempo, o movimento de unificação italiana avançava sobre os territórios governados pelo Papa. O Concílio Vaticano I foi inaugurado em 8 de dezembro de 1869, na Basílica de São Pedro. Cerca de 774 bispos participaram dos trabalhos ao longo do concílio. Entre eles estavam também 7 bispos do Brasil: Dom Antônio de Macedo, Dom Francisco Aires, Dom João Antônio dos Santos, Dom Luís Antônio dos Santos, Dom Manuel da Silveira, Dom Pedro Lacerda e Dom Sebastião Dias. Desde o início, uma das questões mais controversas foi justamente a autoridade do Papa. Alguns padres conciliares defendiam que era necessário definir solenemente o primado de jurisdição do pontífice romano e sua infalibilidade em determinadas condições. Outros temiam que uma definição desse tipo provocasse ainda mais conflitos com outras comunidades cristãs e com os governos europeus. Em 24 de abril de 1870, o concílio aprovou a Constituição Dei Filius, que tratava da relação entre fé e razão. O documento reafirmava que a razão humana pode conhecer a existência de Deus, mas também defendia a necessidade da revelação divina, respondendo os erros do racionalismo, do materialismo e do ateísmo. Mas a decisão que entraria para a história veio em 18 de julho de 1870. Na Constituição Pastor Aeternos, os padres conciliares definiram o primado do Papa sobre toda a Igreja e a doutrina da infalibilidade papal. Isso não significava que o Papa fosse incapaz de cometer erros ou que toda opinião pessoal sua fosse infalível. A definição se referia ao exercício do magistério quando o pontífice, como pastor e mestre de todos os cristãos, se pronuncia ex-cátedra, sobre uma doutrina de fé ou de moral que deve ser mantida por toda a Igreja. Mas, naquele mesmo momento, uma guerra estava prestes a interromper o concílio. Em julho de 1870 começou a Guerra Franco-Prussiana, e a França, que mantinha tropas protegendo Roma, retirou parte de suas forças para enfrentar a guerra contra a Prússia. O Reino da Itália aproveitou a oportunidade e avançou sobre os estados pontifícios. Em 20 de setembro de 1870, tropas italianas entraram em Roma pela Porta Pia. O poder temporal do Papa sobre a cidade chegou ao fim e, pouco depois, Pio IX suspendeu o Concílio Vaticano I. A Assembleia nunca voltou a se reunir para concluir os trabalhos que haviam ficado pendentes. Pio IX passou a considerar-se prisioneiro do Vaticano, recusando-se durante anos a reconhecer a perda dos Estados Pontifícios. O concílio, por sua vez, deixou uma marca profunda na Igreja, definiu oficialmente a infalibilidade papal e reforçou o primado do bispo de Roma, mas também deixou questões inacabadas sobre a Igreja e a autoridade dos bispos. Quase um século depois, em 1962, outro concílio seria convocado no Vaticano. O Concílio Vaticano II trataria muitos dos temas que haviam ficado interrompidos em 1870.